Na terça-feira, quando eu fui levantar pela manhã, eu perdi a força do pescoço. E aí, para eu levantar da cama, eu tinha que colocar a mão no meu pescoço e apoiar na grade da cama e me trazer. Aí eu vi que o negócio estava indo para um outro lado. Aí o Neto, enfim, a gente acabou... Foi o dia que eu comecei a perder força do pescoço e eu fui perdendo a força do membro superior. Eu gosto de cubo mágico. Quem me conhece sabe que eu gosto de montar cubo mágico. Eu ganhei do meu filho um cubo mágico e eu fiquei montando cubo mágico. E eu percebi que a minha sensibilidade, a minha destreza da mão estava perdendo por causa do cubo mágico, inclusive. E eu não conseguia fazer a posição do polegar, eu não estava perdendo isso. E foi progredindo. Chegou um momento que aí toda vez, eu me lembro da angústia do Neto, quando ele trocava, quando o Neto ia para nossa casa para descansar e entrava minha esposa, um olhando para a carinha do outro. E assim, a Fê sempre parecia que... Saía um, parecia que estava indo embora um porto seguro. Aí a Fê abria a porta e parecia que abriu um sol. E ela entrava, parecia que me trazia esperança de novo. Isso. E todas as trocas entre ele e minha esposa, parecia que entrava, irradiava o nosso quarto. E eu percebi que eu estava perdendo a movimentação do meu membro superior. E na terça-feira veio o Dr. José Paulo, meu xará, que foi o neuroclínico, né? O neurologista que veio. Com bastante experiência, cara de já tinha uma certa idade e tudo. E ele foi muito enfático no diagnóstico. Ele falou, isso é Miller Fisher. Ele deu a certeza. E a gente, mas doutor, não é uma Miller Fisher clássica. Nós não temos, eu não tenho a tríade do sintoma. E tava começando a cometer outros, eu tava com uma dificuldade de deglutição, enfim. E aí progrediu um pouco mais. Na terça-feira teve uma progressão. E a gente continuava fazendo imunoglobulina. A imunoglobulina. Não tinha indicação, inclusive em discussão com o médico lá e com o Edilson, de fazer corticoide, tinha caído por terra. Por terra, sim. E aí, na terça-feira, o Neto teve contato com um colega nosso, que é da USP? Foi. O Renato, através até do Edésio e da Juliana. O doutor Edésio, que é vascular. O Renato, a gente conhecia ele desde a época da faculdade, porque passava final de ano junto. Ele fez aqui em Cuiabá. E ele acabou fazendo neurologia clínica na USP. E ele era responsável por essa ala. E eu tinha até me esquecido. Aí, do Renato lá, eu sabia que o Renato estava, mas a gente passa, né? E aí, Juliana... né? Minha esposa falou com a Juliana falou, mas liga para o Renato lá. Liguei, entramos em contato com o Renato, aí sim pudemos ter uma outra conversa no sentido até da experiência um pouco mais ampla dele lá. Então, perguntei a respeito disso, falou, olha, na verdade, quando tem esse diagnóstico do Guillain de uma maneira mais, não muito normal, de uma maneira um pouco mais rara, você não tem um nome estabelecido, mas é Miller Fisher. Ele até me citou um exemplo ele falou, rapaz, tive um paciente agora até de Rondonópolis, ele falou o nome, e, poxa vida, tratamos, fizemos imunoglobulina, já tá bem, foi embora para Rondonópolis, foi andando e tal. Então, ele tinha experiência clínica da USP, porque a USP lá em Ribeirão, referência. E ele falou, você quer trazer para cá? Eu falei, não, está bem assistido e tudo. Ele falou, não, de fato está mesmo. Perguntou onde a gente estava lá, muito bem. Então, nós tivemos uma conversa um pouco mais informal com o médico. Como a gente tinha com o Edilson, foi uma conversa boa. Sim. Porque o Renato, por fazer isso, ele passou algumas outras coisas, por exemplo... que aí afligia o Zé Paulo e me afligia, que era, será que vai parar movimento do diafragma e a gente ter que entubar? Que era o nosso medo, né? O medo, né? Então, porque estava vindo de cima para baixo. Então, o Renato passou uma tabela de cálculo até que eles usam nos Estados Unidos, eu fiz o cálculo, percebi que estava lá entre... mais para 5% do que para 15%, então isso da minha cabeça já deu uma tranquilizada, porque a gente sabia que como a gente tinha feito daquele momento não ia para o tubo. Então essa situação, torna a dizer, de privilégio nosso de informação,
é o que vai deixando a gente um pouco mais tranquilo e o que gera o sucesso. É exatamente por isso que nós estamos aqui falando com vocês. Porque a informação é que ajuda muito nesse sentido. Então eu queria que você continuasse aí da terça-feira. E na terça-feira foi um dos momentos difíceis que eu não estava deglutindo e eu já estava com uma disfagia grave e foi quando eu fui sondado, fiz uma sonda gastroenteral, né? Nós fizemos uma sonda nasoentérica, na Isso. verdade. E aí, para alimentação e líquido, né? É porque eu estava muito preocupado com isso. Sim, e aí já estava sem se alimentar e já não estava conseguindo mais tomar líquido. Porque aí com a sonda a gente conseguia hidratar e dar a caloria suficiente para você suportar, né? Não perder tanto peso. Porque você perdeu peso, né, Zé Paulo? Perdi. E esse foi um dos dias difíceis quando eu fui sondado. De questionamento pessoal. Não é outro tipo de questionamento. Mas porque você percebe que você, há uma semana antes, tinha uma vida de um jeito e naquele momento tua vida estava indo para outro lado e você não tinha o controle dela. Você estava sentado no banco do lado do carro sem ninguém na direção. Isso aí. E aí foi um momento difícil para mim. Essa sondagem foi um momento difícil. E até eu já estava sem expressão facial e a enfermeira achou que a gente depois tinha que explicar para a enfermagem que eu não estava bravo, porque elas entravam na sala. E quando a moça, eu falei pro Neto, e eu falei pra ele, Neto, se acontecer alguma coisa, porque eu não sabia, eu tava fraco, se acontecer alguma coisa, você me tira daqui? Eu falei pra ele foi muito difícil, pra ele, pra minha esposa, pros dois, porque eu já, não, de uma maneira indireta, mas eu não queria transferir tanta responsabilidade pra eles, mas lógico que você tá numa situação de que você busca ajuda de alguém. É fragilizado, então, né? Você tá mais fragilizado, o que você quer. Você tem as pessoas que te amam que tá do seu lado, tá tudo bem. Isso. E aí e eles não podiam também mostrar fraqueza pra mim. Porque senão me deixa mais pra baixo. E aí não poderia isso. Enfim, na terça-feira que eu fui sondado foi um dia muito ruim.